A sua vida corre em função do seu peso? Eu sou Ivana Salles, terapeuta e nutricionista, e ensino mulheres cristãs a restaurar a sua autoestima e emagrecer com leveza e propósito. Olá, suas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, o lugar que vocês encontram força adicional para permanecer firme na dieta, no autocuidado, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que estamos ao vivo para a gente poder começar. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco vocês vão chegando e a gente vai bater um papo hoje bem reflexivo, bem profundo. Sejam bem-vindas, vamos chegando. Olha só, a sua vida corre em função do seu peso? Presta atenção aqui, gente. Eu passei esses dias bastante reflexiva depois de ler um livro. Na verdade, eu tive duas experiências nos últimos 2 dias, uma diametralmente oposta à outra. E eu fiquei bastante reflexiva, né? E como terapeuta, eu não posso deixar de trazer para você essa dimensão do sentido da vida e da passagem do tempo também, né? Eu atendo e cuido de muitas mulheres. E existe um ponto comum quando a gente fala de emagrecimento, de cuidado do corpo, de espelho, de balanço de dieta, de autoestima, enfim. Na verdade, existem vários pontos em comum, mas um em especial que eu quero trazer para a nossa conversa, para a nossa mesa de conversa hoje. Então já puxa a cadeira, né? Relaxa, prepara os ouvidos e abre o coração para o que a gente tem que conversar hoje, combinado? Porque o que eu vou falar com você é algo que me tocou profundamente e tem 2 dias que eu tô pensando nisso, né? Como eu tenho gastado os meus dias, né? Aonde estão os meus pensamentos? Aonde está o sentido das decisões que eu tomo na minha vida? Em cada pequena escolha do dia a dia. E daqui a pouco você vai entender o que isso tudo tem a ver com o seu processo de emagrecimento e por que a gente está falando sobre isso aqui. Vão chegando, sejam muito bem-vindas, Dulce, Polly, boa tarde, sua maravilhosa, Maurícia, Romilda, Lucy, vamos chegando, tá? Então, olha só, como eu tenho gastado os meus dias, como você tem gastado os seus dias. Na quarta-feira foi feriado, vocês sabem, né? Eu tava sozinha em casa, a Maru tava na casa do pai e eu acabei mergulhando em Machado de Assis, como se eu não tivesse 1 milhão de coisas para fazer. Eu tinha 1 milhão de coisas para fazer, mas a verdade é que quando eu peguei esse livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse livrinho, foi como se eu entrasse numa cápsula do tempo, né? E ali, lendo aquela história, eu penetrei tão fundo naquele universo literário que foi como se eu estivesse vivendo a vida do Brás, junto com o Brás. E eu me percebi ali como uma sombra, acompanhando a história dele, observando, me angustiando muitas vezes, né, na expectativa da jornada do herói. Vocês sabem o que é a jornada do herói? Eu fiquei nessa expectativa da jornada do herói, sabe aquele momento de virada, onde o personagem principal dá a volta por cima e transforma a vida dele. Eu fiquei lendo, bebendo, né, me inebriando aqui nessas páginas, esperando o grande finale. Mas a verdade é que não aconteceu, né? Não houve aquele momento de conversão da vida, onde tudo começa a fazer sentido. Não aconteceu. E eu fiquei triste. Né? Então, agora contém spoiler, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Brás? Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas assim, se não leram, leiam, porque vale cada página. No começo a gente demora um pouquinho, porque é um vocabulário às vezes mais antigo, muitas palavras que a gente não sabe o significado, mas assim, Machado é Machado, tá? Então vale o esforço, vale a leitura. Porque a gente olha a vida do Brás, é o quê? É uma vida morna. É uma vida sem trabalho, é uma vida sem conquistas, é uma vida superficial, uma vida de relacionamentos ali esvaziados de intimidade, esvaziados de entrega verdadeira, sem responsabilidade. É uma vida inteira voltada para si. Para si. E que terminou, como ele mesmo disse, num saldo negativo. E na conta dele, gente, mesmo depois da morte, porque o livro é Memórias Póstumas, é porque ele escreve depois que ele morreu. Então, no livro ali, mesmo depois da morte, quando ele faz o balanço da vida dele, esse balanço você nota ali
que ele não entendeu nada. Não entendeu nada sobre o que é a vida, né? A vida dele foi uma vida baseada em bens desse mundo. Ele tinha uma visão encurtada da realidade. E ele coloca ali, né, como positivo da vida dele, como a parte positiva, ele não ter precisado trabalhar para ganhar o seu sustento, porque ele teve herança, então ele nunca precisou trabalhar para ganhar a vida. E ele tinha posses, né? E ele coloca como saldo positivo também ele não ter morrido na miséria, como uma conhecida dele, e ter morrido mentalmente são, porque um outro colega dele morreu, passou pela vida meio perturbado da cabeça. Eu ainda tenho minhas dúvidas até que ponto existia essa perturbação, porque ele falou várias coisas bem sãs durante o livro. Enfim, mas vamos lá. E como negativo, eu vou até ler, porque eu vou falar nas palavras dele, né? Ele fala o seguinte, ó, na última parte do livro, gente. Não alcancei a celebridade do emplácito, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Fim. É assim que acaba o livro. Esse final mexeu muito comigo, gente, de verdade, né? Eu refleti sobre a minha vida, sobre como seria para mim se hoje fosse o último dia, né? E esse pensamento me trouxe ali uma certa melancolia, me trouxe uma certa tristeza. E eu me senti ali como Brás Cubas num saldo negativo. Mas, não num saldo negativo para a vida em si, mas eu me senti devendo muito para Deus. Eu me senti num saldo negativo muito grande com Deus. E aí, ontem, vem a segunda parte do que eu fiquei refletindo esses dias, não por acaso, né? Ontem eu fui ao cinema com a Manu para assistir um documentário sobre a vida de Carlo Acutis. Carlo Acutis, ele foi um adolescente católico que morava na Itália e ele morreu aos 15 anos de idade, né? E tá para ser canonizado pela Igreja Católica. Gente, que vida desse menino. Que vida desse menino. Assim, uma vida inteira, uma vida completa, né? Entregue a Deus em 15 anos de existência. Né? E essa vida tá ressoando, frutificando há quase 20 anos, tem quase 20 anos que ele morreu. Uma vida com sentido para além dele, uma vida de trabalho, uma vida de serviço, uma vida de cuidado do outro. Ele tinha uma atenção com o outro incrível, assim, uma vida de amor a Jesus, de amor a Nossa Senhora. Ele dizia que Jerusalém estava na virada da esquina. Jerusalém está na virada da esquina. E ele viveu exatamente dessa forma, né? Chamando muitos jovens, muitos adultos à conversão. Então é um convite, Jerusalém está logo ali. Hoje, se você morresse hoje, qual seria o saldo da sua vida? Diante de Deus, a gente está aqui no meio cristão, né? E aí, olha só que coisa interessante. Ele também não alcançou a celebridade em vida. Ele não foi ministro, ele não foi califa, ele não casou, ele não teve filhos e também não precisou comprar o pão com o suor do seu rosto porque a família dele tinha boa condição financeira e ele era um rapaz de 15 anos quando ele morreu. Olha só, se a gente fosse contar a história de Brás Cubas e a história desse rapaz, a gente veria muitas semelhanças. É lindo isso, gente. É lindo isso. A gente veria muitas semelhanças, tá? Para um olhar raso diante da vida, para um olhar superficial, para um olhar Brás Cubas diante da vida, a vida de Carlo Acutis foi inferior, inclusive, à dele, porque ele morreu jovem. Não desfrutou de tudo que Brás desfrutou durante a vida. Percebe, gente? Só que qual a diferença absurda entre uma vida e outra?
Carlo trabalhou? Trabalhou muito. Para si? Não. Para Cristo. Para o próximo. Por amor. Em vista da vida eterna. E aqui, exatamente aqui, existe um sentido que sobrevive após a morte. Né? E eu quero trazer essa reflexão para vocês. Porque quantas de nós não estamos vivendo como Brás Cubas? Eu preciso trazer essa reflexão para você, que foi a reflexão que eu tive durante esses 2 dias. Quantas de nós não estamos vivendo como Brás Cubas dentro da igreja, indo para o culto, lendo a palavra? Quantas de nós? O que eu mais escuto nos atendimentos é assim: Ivana, eu estou vivendo uma vida inteira em função de peso, dieta, balança, eu estou cansada. Eu não aguento mais, eu penso nisso o dia inteiro, a minha vida gira em torno disso. Por isso que eu comecei essa live hoje fazendo uma pergunta para você. A sua vida gira em torno do seu peso? Chega. Chega. Não que isso não importe. Não que não tenha um peso na sua existência, no seu coração. Eu sei que tem. É importante sim. Mas não porque você não entra na roupa que você quer. Não. Não porque você escuta uma piada ou outra ali na reunião de família. Não porque você não se acha bonita. Não. Sabe por que não? Porque esse é o jeito Brás Cubas de olhar para a sua vida, de olhar para o seu processo de emagrecimento. De olhar para as batalhas que você precisa abraçar na tua história. Eu não quero que você viva uma vida de Brás Cubas com relação ao cuidado do seu corpo, não. Sabe por quê? Porque isso não tem sentido em si mesmo. Não tem. No livro, Brás Cubas faz uma pergunta: que há entre a vida e a morte? E ele mesmo responde, ele diz assim, ó: uma curta ponte. Uma curta ponte. Como você está atravessando essa curta ponte? Olhando para baixo ou com o olhar no horizonte, contemplando o céu? Em oposição a Brás Cubas, sabe o que Carlo Acutis dizia? Ele falava assim que a nossa meta deve ser o infinito, não o finito, não aquilo que acaba aqui. Nesse sentido, o porquê vocês querem emagrecer, o porquê você quer emagrecer, faz toda a diferença. Faz total diferença na forma como você está escolhendo viver o seu processo. Se é com sentido ou sem sentido. Eu pergunto para você, por que você quer emagrecer? Se o seu motivo te leva a olhar para baixo, ele é superficial, ele é raso, ele não vale o esforço. Não vale. Você está vivendo o seu autocuidado como Brás Cubas viveu a vida dele. Agora, vamos lá. Se o seu motivo é agradar a Deus, é cuidar do templo do Espírito Santo, é exercitar o desapego de si mesmo, o desapego dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que te faz mal, é você abraçar o seu processo olhando para a mulher que você precisa se tornar livre desse aprisionamento. É aprender a não dar à comida um valor excessivo que ela não deveria ter. É buscar esse equilíbrio emocional e o seu descanso em Cristo. Não na panela de brigadeiro. Aí sim, aqui você está olhando para o infinito, para aquilo que dura, para aquilo que vai fazer o seu processo de emagrecimento ter um sentido eterno e vai valer cada gota de suor do seu trabalho nesse sentido. Vale cada gota de trabalho. Não tem perda aqui. Não tem. Não tem perda quando a gente vive os processos que a gente é chamado a viver olhando para o infinito, olhando para o horizonte. Você está atravessando a ponte como esse menino de 15 anos, Carlo Acutis, atravessou.
Ele atravessou uma ponte curtíssima, 15 anos, para viver na graça de Deus para sempre. Percebe? Não é o tamanho da ponte, é a forma como a gente atravessa essa ponte. Tudo na nossa vida, absolutamente tudo na nossa vida tem que ter um sentido para além daquilo que os nossos olhos estão tocando. E você precisa saber disso, para que você não desanime no caminho, para que você não se abandone no caminho, para que você consiga ter a força necessária para escolher aquilo que é melhor para você. E não aquilo que você tá com vontade de comer agora. Percebe? Então, se o seu emagrecimento te faz ficar olhando para si mesmo o tempo todo, com culpa, com julgamento, com crítica, com autodepreciação, quando você se diminui porque você não alcançou o peso X ou Y, ou porque acabou comendo quando não queria comer, quando você se diminui porque você está fora de um padrão estético, quando você desanima, é porque você não entendeu ainda o valor infinito que a sua vida tem e o presente que é cada passo nessa ponte que liga a vida à morte. Se permita viver esse processo de emagrecimento, olhando para aquilo que importa, para a mulher que você está se tornando no caminho, porque é o único resultado que importa. É essa sua entrega total a Deus. É a sua santidade. É poder viver na graça de Deus para toda a eternidade. É o único resultado que importa. E se o seu processo de emagrecimento vai te ajudar a chegar nesse lugar, porque vai te tornar uma mulher melhor para Deus, vale cada gota do seu trabalho. Cada gota do seu trabalho. A sua vida não deve correr em função de um peso. Não. Em função de entrar dentro de uma roupa X ou Y. Ou de parecer ser algo para os outros, não. Mas da mulher que você está se tornando para Deus. Ao caminhar nessa ponte que liga esses dois pontos. A vida e a morte. E se você gostou desse vídeo, já compartilha com uma amiga que esteja aí precisando reordenar esse olhar dela para si mesma, para a alimentação e para o seu processo de emagrecimento. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.